posso te falar sinceridade? Toda hora tinha uma propaganda me interrompendo os vídeos do YouTube. Aí, por raiva, eu fui ver assim, vamos ver qual que é esse cara. Na época, cabelo meio enrolado, falando umas coisas assim, muito estranhas. Aí caiu uma coisa ali. Ué, mas OutSystems já era o que eu participei de um projeto e esse cara tá falando de OutSystems. Vamos ver o que que é e vamos ver a história desse cara. Hoje, eu sei que todas aquelas vezes que o Rafa me interrompeu nos vídeos, hoje é por uma coisa muito boa, muito melhor do que isso. A diferença é gritante. A diferença é de um Fusca para uma Ferrari. Por exemplo, qual que chega mais rápido, a distância, qual que tem mais potência. Só que, de todo jeito, eu ainda fiquei um pouco, digamos, receoso com todo esse contexto. Coisas que, por exemplo, a gente tradicionalmente gastavam-se 3 ou 4 programadores em 10 meses, com 1, 2 pessoas em um mês já entregava. Aí a gente sempre fica pensando assim, cara, é bom demais para ser verdade. Teve um projeto que eu participei aqui, Rafa, que o nosso gestor do projeto, ele chegou em mim e falou assim, um português, falou assim, Caxira, você não tem ninguém para indicar aqui não? Porque a gente tá precisando demais, tá precisando de muito. Conversa com o Rafa lá. Aí eu falei assim, Rafa, você conhece o Rafa? Aí falou assim, mas quem não conhece o Rafa? O Rafa tem alguns para indicar, vê com ele lá, alguma coisa assim, e passa pra gente. Porque assim, a procura do profissional, ela é grande. Bora lá, tá? Vou deixar o palco aqui para o Caixiro. Eu queria que você se apresentasse, Caixiro, de onde é que você é do Brasil, onde é que você nasceu, o que o Caixiro gosta, e daí depois a gente entra numa parte onde contar um pouquinho da tua jornada da OutSystems. Quando que você conheceu o OutSystems, como que você conheceu, e daí vai, assim, aí, cara, deixa o palco com você. Tá bom? E antes de mais nada, antes de começar ainda, obrigado, porque são 9 da noite em Portugal, é isso? 9 São 9 da horas. noite e o Caixiro está fazendo essa live aí para, enfim, trazer a experiência dele para vocês, contar a história deles para vocês, tá? Então, aproveitem isso, tá? Aproveitem isso porque eu acho que vai ser uma live muito, muito legal. Então, bora lá, se apresenta, depois conta a tua jornada aí com a plataforma OutSystems, sem medo de ser feliz. Valeu. Perfeito. E aí, pessoal, boa tarde, boa noite para quem está assistindo e tal. E Rafa, valeu, obrigado pelo convite da gente estar conversando aqui, trocando uma ideia. E, pessoal, meu nome é Caixiro, sou goiano, Goiânia Rock City. Lá tem muita dupla sertaneja, mas tem muito rock and roll também. Terra do Piqui, sou time Piqui, gosto de Piqui também, pamonha. E a gente veio do Cerrado, então. Bom, eu comecei nesse mundo de tecnologia e enveredei um pouco para a parte de desenvolvimento, quando eu gostei de toda essa parte, porque eu queria saber como que funcionava, como é que eram construídos os sistemas, o que que acontecia por trás ali no backstage, como é que funcionava tudo. E, na maioria das vezes, o caminho tradicional, que é o que a gente começa a pegar, por código. Então, você desenvolve código e reflete em outro código. Depois desenvolve código e reflete em telas, e você vai criando ali. E eu trabalhava mais com a parte do back-end de tudo. Então, assim, a parte de modelagem de dados, mas tudo por via código mesmo. Tela preta. Tela preta. Como a gente brinca, né? Tela preta e, mais assim, digamos, de X anos para cá, a gente podia mudar a cor da tela, mudar o skin ali, mas, em essência, eram letras, códigos. Então, a gente tinha que criar código ali para poder construir tudo, para poder ter as interações e, enfim, fazer a mágica toda funcionar. Só que eu achava, assim, sempre tive curiosidade de perceber, assim, que existem muitas coisas corriqueiras, digamos assim, triviais, que sempre a gente tinha que fazer, caía naquela parte de rotina. Então, para eu fazer um processo de uma parte de cadastro, de uma parte de interação, nossa, tinha tanta coisa ali que era meio que manual que a gente fazia, que digitava muito código. Então, assim, foi quando eu tive uma oportunidade de participar de um projeto, ainda no Brasil, que teve uma integração muito forte com a parte web.
trabalhava mais com aplicações desktop. Então, passei mais a trabalhar com a parte web e me foi apresentado, na época, uma tecnologia que acelerava o desenvolvimento de tudo, né? E coisas que, por exemplo, a gente tradicionalmente gastavam-se 3 ou 4 programadores em 10 meses, com 1, 2 pessoas em um mês já entregava. Aí a gente sempre fica pensando assim, cara, é bom demais para ser verdade. Mas como que é esse negócio? O que que faz? Aí, como eu tinha mais experiência na parte da regra de negócio do sistema, na parte de código, tudo, eu fui que meio trabalhei como uma ponte entre a nova equipe e o conhecimento do sistema ali. Então, eu fui vendo uma telinha ou outra, em conversa que a gente faz, em uma reunião ou outra, a gente vai apresentando, vê alguma coisa aqui, e uma coisa que me surpreendeu na época, que assim, eu tinha regularmente reuniões com essa outra equipa e eu passava os requisitos, conversava como que era, conversava mais na parte de, por exemplo, o utilizador do sistema ou a pessoa que faz a gestão do sistema, para conversando com a parte técnica. E, por exemplo, eu tinha uma reunião hoje e daqui 1 ou 2 dias eu fazia uma próxima reunião e já estava aquele requisito pronto. Ué, mas espera aí, isso aí já está na web, já está funcionando? Espera aí, salva esse registro aqui, essa informação. Aí a pessoa ia lá, salvava e retornava na tela aquela listagem lá, bonitinha, com aquela informação. Eu pensei assim, mas não são todos... Essa equipe não é tão grande assim, como é que eles dão conta de entregar isso tudo aqui? E fui conversando a mais com toda a equipe e me foi apresentado, assim, o nome OutSystems. Então, eu, assim, não tinha familiaridade, não sabia nem que existia, e, por curiosidade, fui pesquisar o que que era, do que se tratava, do que é esse contexto. E encontrei várias informações, só que mesmo assim eu pensei, não, cara, esse trem é só arrastar e soltar aqui e fica pronto. Se for só isso realmente, cara, é bom, mas é limitado. Eu só posso fazer aquelas coisas quadradinhas aqui. Mas aí, por exemplo, a gente tem sempre que ter uma curiosidade de saber como é que funcionam as coisas por trás, né, no backstage de tudo. Aí eu comecei a pesquisar, a ver informação e tentar fazer pequenos POCs, né, pequenas partes de um todo de um sistema no ambiente, para eu ver como é que funcionava realmente isso aí. E uma grande vantagem que eu achei em OutSystems, que a gente tem o ambiente nosso de estudo. Então, que tem, assim, praticamente quase todas as particularidades e as mais importantes de todo o ecossistema da plataforma. Então, assim, a gente pode ter uma sensação mais palpável de como tudo acontece. Só que, de todo jeito, eu ainda fiquei um pouco, digamos, receoso com todo esse contexto, porque era bom demais para ser verdade. E, mexendo mais na plataforma, descobri que, por exemplo, low code. Low code, o que significa? É pouco código, porém você ainda pode importar as suas particularidades para dentro da plataforma. Aí tudo bem, como é que funciona esse negócio? Você pode pegar suas bibliotecas que você já tem escritas em .NET, que porventura era a tecnologia que eu trabalhava na época, trabalhava não, assim, era o meu core, porque até hoje eu trabalho um pouco com .NET. Por incrível que pareça, teve um projeto que a gente precisou de fazer uma integração ali. Então, como eu tinha um pouquinho de conhecimento, eu uni uma coisa com a outra. Mas tudo bem. Só um parênteses aqui. Na aula 1 a gente fala um pouquinho sobre isso, né? O Integration Studio e o Service Studio. E realmente às vezes você é capaz de passar 2 anos só no Service Studio e às vezes pode ter um projeto que vai precisar do .NET, sei lá. E aí, qual que é a diferença? Qual que é a coisa legal aqui? Primeiro, tá? E eu falo isso também, né? Se dependesse do meu .NET para pagar as minhas contas, eu estava ferrado, tá? Então, tem projeto, geralmente uma empresa, quando ela vai contratar um profissional de systems, se ela tiver uma necessidade muito forte dele
ter o .NET para trabalhar no integration, ela vai deixar isso claro. Mas 90% dos projetos, se não mais, tá? É o estúdio, é lá no Service Studio, tá? Então, até para as pessoas não pensarem, então quer dizer que daqui a pouco eu vou descobrir aqui que, na verdade, vai ter que programar um monte com tela preta. Não, tem projetos específicos que quem já tem uma bagagem, por exemplo, de programação de outras tecnologias, isso vai ser bastante valorizado, tá? Como, por exemplo, o C Sharp. Mas não é todo projeto. Tem projeto, tem consultor meu aqui, por exemplo, na Digital, que, sei lá, às vezes passa 2 anos sem ter que passar por um projeto em .NET. E mesmo aqui dentro, tá, tem gente que não sabe .NET e está trabalhando no dia a dia. Por quê? É muito característico, isso é muito particular. Mas 90% do tempo, se não mais, às vezes 95%, 98% do tempo, você vai passar ali naquele dev visual que é o estúdio, né? Exatamente. De todos os projetos que eu participei até hoje, um só precisou de um pequeno recurso para a gente estender, e em conversa com outros colegas de trabalho, eles falaram assim, olha, raramente a gente precisa, raramente existe a necessidade, até mesmo porque funcionalidades a gente pode pegar do repositório, da Forge, que é um grande ambiente ali, da própria plataforma, que tem recurso para N coisas. Se você precisa, digamos, sei lá, um validador de CPF, um validador de NIF, você já, muito provavelmente, já vai ter um recurso lá disponível que você já pode importar para dentro do ambiente de forma rápida, tranquila e descomplicada. Porque na própria Forge lá tem o exemplo, o pessoal, além de criar o componente, eles postam o exemplo, colocam a documentação, enfim, é uma comunidade bem completa. Ela te dá todo o suporte ali. E tem gente que adora fazer componente, né? Hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que a pessoa que mais tem componentes no mundo em OutSystems é uma pessoa da minha equipe que foi aluno de uma das academias e que sem qualquer tipo problema, né, sem qualquer tipo demérito, tá? Antes de trabalhar conosco, ele já trabalhou em metalúrgica, já foi auxiliar de pedreiro, já teve outras profissões também fora de tecnologia, e hoje é a pessoa no mundo que mais tem componentes na Forge. E foi uma pessoa que veio das nossas academias ali, tá? Um menino assim que se destacou, e hoje é o cara que mais tem componente no mundo, tá? De OutSystems. E nem vinha, né, de empresa de programação quando ele veio para cá, para vocês terem uma ideia. O interessante de toda a plataforma, todo o ecossistema, é que ela propicia você a não precisar, não ter a necessidade de focar na parte técnica, na parte tecnológica. Então, se a pessoa tem um conhecimento da regra de negócio, do lado do cliente, como tudo funciona ali, independente da tecnologia, a pessoa tiver a organização lógica dessas ideias, ele consegue materializar isso com a plataforma. Isso que é um grande divisor de águas, digamos assim, porque isso abre mais possibilidades para pessoas de outras áreas, ou até mesmo das áreas de tecnologia, poderem materializar mais rápido todas as necessidades, digamos assim, né? Que a gente pode passar ali. Eu te cortei antes, aí pode tocar o barco aí. Desculpa, você estava Tranquilo. falando. Aí você conheceu, né? Ficou ali curioso e aquela coisa da limitação. E aí, quando é que você ouviu falar de Rafa? Pois é, aí pesquisando mais sobre isso aí surgiu lá nas pesquisas no Google um cara lá fazendo propaganda, e posso te falar sinceridade, toda hora tinha uma propaganda me interrompendo os vídeos do YouTube. Aí, por raiva, eu fui ver assim, vamos ver qual que é esse cara. Na época, cabelo meio enrolado, falando umas coisas assim, muito estranhas, diferente. Vamos ver de qual que é esse cara. Pelo menos, vamos ver se vale a pena os vídeos que ele tá me interrompendo no YouTube aqui. Vídeo de 2, 3 minutos que, no YouTube que eu vejo, tinham lá umas 2 ou 3 participações
desse cara. Aí, beleza, vamos ver. Aí caiu uma coisa ali, ué, mas OutSystems já era o que eu participei de um projeto e esse cara tá falando de OutSystems. Vamos ver o que que é e vamos ver a história desse cara aqui. Aí eu fui ver um tal de Rafa. Mas Rafa o quê? Rafa OutSystems. O sobrenome do cara é OutSystems mesmo? Deixa eu pesquisar ali no Google aqui. Mas não era. Não era oficialmente, mas em todos os lugares, se você procurar por Rafa OutSystems, você acha ali. E por incrível que pareça, nas pesquisas no Google, naquela época lá, Rafa OutSystems, se colocasse OutSystems, vinha lá primeiro Rafa e depois coisas relacionadas a OutSystems, digamos assim, oficialmente mesmo. Oficialmente. Aí vinha coisa do Rafa. Aí tinha lá o Rafa dando várias dicas, e foi uma época interessante que eu lembro até hoje. Tinha parece que não foi se foi um desafio ou alguma coisa que esse tal de Rafa OutSystems fez lá. Eu acho que foi um desafio. 30 dicas em 30 dias. 30 dicas em 30 Uma dias, coisa, exatamente. Isso. uma coisa Todo dia eu assim. mandava um videozinho para Então, falar. Exatamente, 30 dicas, 30 dias. todo dia era uma coisinha aqui que fazia isso. Importe um arquivo do Excel e transforme em base de dados. Faça uma ligação rápida com uma API, disponibilize um serviço e não sei o que, e construa essa tela. Então, assim, eram dicas simples, rápidas, que faziam a gente ter produtividade. E o mais incrível é que, por exemplo, na época, eu estava assim, conhecendo ainda OutSystems e eu sempre comparava. Essa dica que ele passou aqui de importar um arquivo do Excel e transformar numa base de dados, ele fez aqui em X minutos. Como que eu faria isso em desenvolvimento mesmo? Nossa, poxa, eu demoraria um tantinho bom de tempo. Depois, para subir isso, para disponibilizar isso, ia demorar mais. Então, essa é a velocidade ali. O Caixiro nos conheceu, né? Então, assim, ele foi impactado ali por um dos nossa publicidade, dos nossos anúncios. E foi na verdade, foi da primeira turma das nossas academias. Então, ele foi aluno de uma das primeiras turmas da nossa academia. Ela teve 20 e poucos alunos, né? Hoje, vários desses alunos trabalham aqui com a gente. O Caxiro foi um caso que foi para fora. Aí eu queria que você, que não trabalha comigo, então, para deixar claro, tá? Na quarta-feira, a gente vai ter entrevista com 2 pessoas que trabalham comigo, e na quinta-feira com 2 pessoas que trabalham comigo, mas são pessoas que vieram ter um mix de já conheciam OutSystems antes, outros não conheciam. O Caixiro começou pelas nossas academias, então foi outubro de 2019. 2019, tá. Aí eu queria que você contasse um pouquinho de tipo desse pós aí e como é que foi a tua ida para daí, putz, quando é que Portugal começou, quando é que o Caixiro, não vou dizer nem o Caixiro começou a entrar no radar de Portugal. Não vou dizer nem Portugal começou a entrar no radar do Caixiro. Quando é que o Caixiro começou a entrar no radar de Portugal? Porque a gente sempre diz que os recrutadores procuram as pessoas, né? Então, a partir de outubro ali, conta um pouquinho da tua história, né? Você entrou nos nossos cursos e tal, o que você encontrou, enfim, e daí, como é que foi essa coisa de esse primeiro contato para ir para Portugal? Perfeito. Aí, por exemplo, naquela história de pesquisar o que era OutSystems, descobrir a origem portuguesa aqui, eu achei, nossa, interessante, uma tecnologia dessa, língua lusitana, mas aí, beleza, vamos ver o que acontece. Aí, na época da primeira turma lá, da turma Fênix, você já tinha lançado o desafio lá para a gente organizar a headline do LinkedIn. Lá, desafio do LinkedIn. Desafio do LinkedIn, que eu te digo assim, foi a primeira vez eu colocar lá, eu não tive sossego mais, até então. Porque o que acontece? Desde setembro, outubro de 2019. Outubro de 2019. Quando você Então, mudou o teu LinkedIn lá para OutSystems Developer, fazendo o desafio, e tu continuou depois na área, né? Tipo, é o quê? A gente tá falando de... Quantos contatos em média tu recebe por semana hoje? Ou tipo visualização, ou contato?
Ou por mês? Não, vamos ser mais por mês. Por mês. Por mês, Rafa, não menos que 15. E como é que era antes, com o .NET? Olha, Era tão aquecido assim? era, vamos colocar 15 por ano, 15 por ou ano? menos, ou menos, ou bem menos ainda. É porque a gente fala 15 por mês, agora 15 por ano ou 10 por ano. A diferença, Rafa, por exemplo, a diferença é gritante. A diferença é de um Fusca para uma Ferrari, por exemplo. Qual que chega mais rápido, a distância, qual que tem mais potência. Então, foi essa. E, por exemplo, aí eu comecei a pesquisar, a ver a origem da plataforma toda, seguindo as dicas que você passava para a gente para configurar o LinkedIn. E uma outra coisa que eu acredito bem, que é o seguinte: se você quer ser encontrado, se você quer ser localizado, deixe rastros, deixe pegadas para as pessoas te localizarem. Então, esses rastros, essas pegadas eram o quê? Era seguir a dica do desafio, mudar a headline do LinkedIn e depois começar a interagir, network, ver, pesquisar as empresas da região. Então, por exemplo, o meu foco já era trabalhar com OutSystems. Quando eu descobri que a origem era aqui e a demanda, uma das maiores demandas na região aqui de Portugal, do leste europeu, do oeste europeu. Então, eu comecei a configurar o LinkedIn para ter mais visibilidade nas empresas e começar a interagir mais aqui. E o background que a gente já tinha já ajudou um pouco, porque quando você tem alguma experiência já com alguma tecnologia de desenvolvimento, lógico que isso não é mandatório, porque a gente vê vários outros casos de colegas que não eram específicos da área de tecnologia e hoje estão liderando equipes, né? Mas quando você tem uma bagagem já, ou pelo menos um raciocínio lógico, já te facilita bastante. Então, foi isso aí que eu já comecei a interagir com as comunidades e as empresas, participando de grupos, conversando com colegas que já estavam aqui. Olha, como é que funciona aí? Como é que é? E comecei a interagir. Então, a Masterclass, eu concluí ela, se não me engano, foi no final de outubro, ou lá para novembro, mais ou menos. Novembro, a gente teve os módulos adicionais ainda, né? Isso, tiveram os módulos adicionais que, mesmo concluindo a parte principal, eu fiz esses módulos adicionais, depois eu refiz toda a Masterclass. Chegou em um ponto tão interessante que, por exemplo, eu estava assistindo, fazendo mais os cursos, e até a patroa falou assim: olha, desliga o computador um pouco aí e vem viver, vem fazer outras coisas. Por quê? Porque esse tal desse Rafa OutSystems, ele fazia uma pegadinha em todo vídeo, em toda a aula. A hora que estava terminando a aula, ele falava assim: olha, nós vamos começar na aula seguinte, esse tema aqui. Então fica tipo você assistir um capítulo de uma série que ela termina agora esse capítulo, mas, cara, eu tenho que ver o próximo porque eu quero ver a continuação dessa história aqui. Então, um assunto puxava o outro, e quando você via ali, você fazia 3, 4 aulas, e como eu gostava de fazer de forma assistia um pouco do vídeo, pausava o vídeo, fazia na prática, como era uma coisa muito tinha teoria sim, mas era mais a mão na massa. Pelo menos isso me empolga bastante, porque eu vejo o curso ali, sigo o curso e já faço em paralelo, já vou vendo, degustando ali o que está acontecendo. Então, assim, dava algumas coisas, fazia certinho, aí o Rafa fazia uma pegadinha ali, uma casca de banana, e falava assim: olha, na próxima aula eu vou falar para vocês o segredo, como é que resolve isso aqui. Como que você consegue deixar para fazer a aula amanhã? Eu quero fazer agora. Terminou a aula 1, faço a aula 2, a aula 3 e assim por diante. E o mais interessante disso aí também é que na
plataforma ali, a gente conversava um colega com o outro, tirava algumas dúvidas, e isso foi aflorando mais essa vontade de saber e de conhecer. Nos nossos Aí, cursos a gente tem, né? Tem sempre esse conceito da comunidade. A cada turma a gente abre um grupo. Então tem tanto um mais vivo que é no Telegram, como depois um grupo daí para assuntos mais técnicos, mais aprofundados, né? Que é na área de alunos. E isso ali é muito legal, porque ainda semana passada teve um aluno nosso da turma do Caixiro que o filho dele agora está fazendo a academia, né? Tá aí nas nossas academias, e ele foi colocar um depoimento super emocionante lá, dizendo que, assim, a plataforma tocou o filho dele, que não estava numa fase, assim, muito legal, que eles não estavam, assim, tipo, né? Não estava na melhor fase, né, que ele queria para o filho dele, e a plataforma tocou o filho dele de um jeito, assim, que transformou, ele usou mesmo essas palavras, tá? Transformou meu filho. Obrigado, Rafa, porque ele entrou no curso agora, ele estava indo por esse caminho aqui, estava desanimado, não sei o quê, e graças a vocês, ao teu time, a plataforma transformou meu filho. E esse cara, eu não vou falar o nome dele aqui, a gente não vai abrir essa informação, né? Mas o Castilho aqui está aqui como testemunha, né? A gente não vai falar o nome dele, mas que às vezes a gente busca, né? Quer apostar em alguma coisa só pela questão financeira. E a questão financeira, gente, primeiro, tá? Vou até tirar o chapéu de OutSystems. Trabalhar com programação hoje é uma das áreas mais bem pagas no mundo. Ponto. Tá? Para OutSystems, por ser profissional mais escasso e ser uma tecnologia relativamente nova, apesar de eu já estar 16 anos com ela, tá? Porque tem muita gente que fica em cima do muro ainda, então é escasso de profissional, os salários são acima da média. Mas eu quero que quem apostar nisso não aposte só pela questão do dinheiro, porque vai morar em Portugal, porque vai trabalhar de bermuda de casa. Tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter, né? Tem que ter aquele arrepio, assim, tem que ter aquela coisa assim, cara, isso aqui me trouxe isso, e um dos pilares pode até ser financeiro, um dos pilares pode ser trabalhar de home office, mas eu acho que tem que ter aquela pitada a mais, tem que ter aquela coisa assim, cara, eu vou usar melhor o tempo, vai me sobrar mais tempo para dar atenção para minha noiva, para o meu cachorro, para o meu gato, para o meu filho, para minha filha, para o meu namorado, para minha namorada. Então, tem que ter esse algo a mais, né? Por isso que a gente faz essas semanas também. Assim, se não der aquele arrepio, assim, essa semana de cara, principalmente para quem não programou, eu fiz 6 meses de curso, eu não aprendi em 6 meses, não consegui fazer em 6 meses o que o Rafa ensinou numa aula de 1 hora, tá? Se não der esse arrepio, assim, de gente, olha só que brutal, não vai só pelo dinheiro, não vai só pela questão de trabalhar em home office, tá? Então, eu peço sempre essa combinação, tem que ter esse mix, tem que ter essa coisa da pegada, né? exato, porque assim, a remuneração, a parte financeira, ela é consequência de tudo que é construído. Então, o que acontece? Igual o Rafa mesmo disse aí, a parte de tecnologia, hoje em dia, é uma das áreas que tem uma remuneração muito boa, tem condições de trabalhos que você pode trabalhar da onde você estiver, se você tem acesso à internet, até da Estação Espacial Internacional, se você estiver lá, tiver acesso à internet, você consegue fazer tudo lá. Então, assim, esses benefícios são consequências daquilo que você faz com vontade. Então, assim, você pode, digamos assim, achar esse viés que você vai investir o seu conhecimento, investir o seu tempo, porque num futuro próximo você vai começar a colher esses benefícios, digamos assim. E com OutSystems, por exemplo, você começa a se preocupar mais com a qualidade do produto final, do que você vai entregar para o cliente, sem se preocupar, igual a gente estava falando antes, com essa parte mais técnica. Mas assim, eu tenho que saber da última versão do C# que saiu, ou do JavaScript que saiu essa outra feature.
Ou do Windows Server que Ou do Windows Server, mudou, bloqueou do uma SQL, porta. do SQL Server que agora tem um patch que não sei das quantas, né? Então, Ou, assim, ou uma autenticação de uma API, ou AUF2, ou AUF3, fator de autenticação em segundo fator. Como é que tem que fazer isso na parte técnica? Não, isso é mais tranquilo. Como isso é parte técnica e esse é o trivial, a OutSystems encapsula toda essa parte e te propicia tempo para você pensar na regra de negócio, na jornada do utilizador em todo o percurso do sistema, na qualidade dele. Um dos últimos projetos que eu participei focava bastante em, por exemplo, era um portal de utilização do cliente, então eles focavam bastante numa parte importante, que é a experiência do utilizador, em deixar uma coisa mais fluida, em fazer pequenas validações que vai fazer diferença quando você for salvar todo esse cadastro, para você não perder tempo, não fazer com que o utilizador perca o tempo. Por quê? Nós que trabalhamos nessa parte, nós somos, assim, a gente pensa muito que nas coisas muito quadradas, digamos assim. E os produtos que a gente faz, que a gente desenvolve, não é para propriamente a gente utilizar, é para o nosso tio utilizar, para o nosso avô, para uma outra pessoa, um vizinho que às vezes não tem tanto conhecimento em informática, não é muito íntimo dessas tecnologias. E a plataforma ela descomplica e liberando a gente tempo para a gente pensar nessas questões, de facilitar a vida de quem vai utilizar aquela tecnologia. Então, isso foi uma das coisas que também me despertou aquela curiosidade, e é meio que um ciclo vicioso. Quanto mais você pesquisa informações, quanto mais você vai aprendendo novas técnicas, mais dá vontade de você aplicar aqueles conceitos, o que você aprendeu de bom em um projeto atual, aplicar no projeto seguinte e assim por diante. Você se preocupa mais com o fator humano. Então, isso dá um gás, assim, né? Te dá uma vontade de... aquela coisa assim, nossa, eu encerrei o expediente de hoje, mas assim, eu tô com uma ideia muito massa, amanhã, 5 minutos, 10 minutos antes de abrir o expediente, eu já vou abrir o estúdio e já vou fazer uma apresentação aqui. A hora que dá o horário da daily, eu já mostro aqui para os colegas gerente aqui, de olha, o projeto, que eu fiz para o gerente, para o líder técnico aqui. Tinha até uma coisa interessante que aconteceu no final da semana passada, foi até massa, no final da semana passada, eu apresentei para a nossa líder técnica da equipe, e na segunda-feira, cedinho, ela me chamou no chat do Teams e falou assim, olha, Caixiro, aquela iniciativa que você fez, aquela ideia, a gente não vai implementar ela em 100%, mas nós vamos aproveitar uns 70% a 80% dela, porque vai resolver uma coisa ali. Então, são pequenos detalhes que fazem você pensar assim, nossa, é eu que fiz aquela parte, ou eu participei daquilo ali que vai ser utilizado na equipe, e isso vai refletir em milhões de utilizadores ali. Então, é uma legal. coisa muito, muito massa, muito A gente legal. fala sobre isso e eu acho que, não sei se foi na aula 1, na aula 2, que a gente fala sobre essa questão da diferença de quando a gente vai para uma reunião de feedback de projeto, né? Então, tem muita gente aqui que não é de projeto, que não é de programação ainda, está entrando nesse mundo agora. Então, por exemplo, você faz um pedaço do teu projeto e você leva para apresentar para quem? Para o usuário final, para o cliente final. E aí, aquilo vai tendo iterações, né? E quando a gente trabalha com outras tecnologias, eu não posso dizer que seja todas, tá, gente? Mas a maioria delas, o sentimento do programador é mais ou menos assim: ele vai para lá já meio que torcendo para ninguém pedir para alterar nada. Por quê? E vai assim, ou seja, ele vai fechado para mudança. Por quê? Porque geralmente em outras tecnologias é mais moroso, é mais demorado. Se alguém, o cara já está atolado de código até o pescoço. Se ele tiver que fazer mais uma mudança que não estava prevista, tá? Isso pode, tipo assim, cara, vai ser aquele dia que vão te pedir para ficar trabalhando até mais tarde, ou ele vai ter que negligenciar o código de outra coisa para poder resolver aquilo. Por quê? Porque tudo é muito demorado para programar. E a cabeça do programador OutSystems, ela é muito ao contrário, por quê? Porque é o que o Caxiro falou ali.
tem uma mudança que às vezes você vai lá e faz assim, cara, minutos, eu vou gastar mais 20 minutos para fazer isso daqui, e que vai deixar o usuário de boca aberta no outro dia, que vai ficar assim, tipo, maravilhado, o gerente, né? Cara, e é isso que a gente fala. Quando o programa em Autism, você vai para essas reuniões, você vai receber as suas tarefas de software com a cabeça muito mais aberta. Por quê? Porque você sabe que vai ter um monte de coisa que, cara, eu nem vou pedir autorização por gerente de projeto para fazer isso. Vou ligar para ele e dizer assim, ó, cara, aquilo ali dá para implementar em 10 minutos. Vamos fazer um agrado lá para o nosso cliente amanhã e vamos mostrar uma coisa que ele não pediu, né? Entregando tudo que ele pediu, que é o que a gente tem que fazer, mas vamos surpreender ele dando mais ainda e sem pedir mais nenhuma hora de trabalho para ele. Por quê? Porque o que a gente já tinha para fazer, eu já terminei, antecipei, tá? E ainda a gente vai conseguir fazer mais. Então, esse poder, essa forma da gente ir para uma reunião de feedback, isso muda muito com autistas, porque literalmente assim, os exercícios que a galera já fez, eles já vêm. Gente, não é exagero. Vamos pegar aqui. Primeiro, tá? Eu e o Caixinho, a gente não combinou nada aqui dessa live. Eu só, cara, entrevista tal. A gente literalmente entrou no WhatsApp agora para falar 5 minutos antes da live, tá? Então, foi bem corrido mesmo, o dia está sendo bem corrido, tá? Mas eu vou desafiar aqui o Caixinho no seguinte. Uma tela de CRUD, tá? Uma tela de CRUD, lá daquela de listagem e detalhe, com uma tabela que tem, uma tabela de projeto que tem nome e descrição do projeto, tá? Se for para programar isso em .NET clássico, tá? Criar a tabela de base de dados, criar a interface, criar a lógica de guardar, criar a lógica de listar. Então, tabela de listagem e edição, mais uma tela de listagem e edição, mais uma tabela de base de dados, tá? Que a gente faz literalmente em 1 ou 2 minutos, tá? Assim, criando, ainda gastando tempo com a aplicação, que a gente faz em 1 ou 2 minutos no dia a dia com OutSystems. Quanto tempo que você acha que levaria para fazer isso em .NET? E com alguém com experiência em .NET. Quanto tempo assim, esse kitzinho aí? Um cru. Agora o processador aqui deu quase 100% aqui, que você me forçou a pensar em outros tempos aqui. Porque você foi falando aí, eu já comecei a pensar, nossa, qual que é o servidor de base de dados? Beleza. Qual que vai ser o drive de conexão com essa base de dados? Beleza. Qual que vai ser a camada intermediária de lógica de negócio? E o front, eu vou fazer ali usando o X ou usando o Y? Vixe, eu já estou preocupando com isso aqui. E aqui, assim, eu vou ter que subir e sincronizar isso tudo nesses servidores, depois fazer o upload desse código e testar. Tem que ter um repositório de código, um repositório, né? Subir para um repositório tanto o código do banco de dados quanto o código real da aplicação mesmo. Front, back. Front, back-end, a parte de lógica de negócio. Então, você já está me fazendo os cabelos caírem aqui de pensar. Mas assim, dá para fazer agora, em 1 hora? Aí agora dá para fazer em 1 hora se eu estiver trancado num lugar quieto e ninguém me chamar, nem o celular tocar, nem nada. Isso é a vida real de um programador? Em 1 hora e, digamos isso, 1 hora e 59 minutos, dá para começar a pensar. Dá para te entregar algumas coisas, só que é meio complicado testar isso tudo. E, por exemplo, tem grande chance de, às vezes, não funcionar de primeiro take, digamos assim. Porque tem muita coisa que você tem que preocupar, são esses detalhezinhos que eu tenho que me preocupar. Agora, nesse cenário tradicional, vamos mudar a chave, agora chavear para o cenário OutSystems. Olha, eu posso fazer no tempo que você vai esquentar água para o seu café ali. Enquanto seu café estiver pronto... quer dizer, então faz 2 cafés aí, um para você e um para mim, que a hora que você voltar com o café aí, e o meu sem açúcar, tá? A hora que você voltar com o café já vai estar pronto aqui, a gente pode testar. Tem algumas pessoas aqui na live já falando, né? Entre 2 e 4 horas para criar um CRUD, né? Com uma tabela de base de dados com 2 campos, né? Então é o que a gente fala nos eventos, então... Geralmente um CRUD daqueles é uma manhã, e assim, tá? Para alguém já com experiência. Alguém sem experiência com programação, que tipo assim, ainda tá muito cru, talvez leve um dia para construir uma coisa daquela.
Exatamente. E uma outra coisa, igual você falou, tem que ser a pessoa que tem experiência e sabe o que está fazendo ali. Agora, uma pessoa que trabalhou com vendas, não tem tanta intimidade, eu nunca abri uma linha de código, mas ela tem lá 10 anos que ela foi vendedor, foi gerente dessa parte comercial e tem algumas ideias para facilitar. Se ela tiver um raciocínio lógico, tiver uma organização de pensamento, e um treinamento ali em cima da plataforma, ela consegue criar, desenvolver alguma coisa ali para facilitar a rotina dos colegas, do setor dela. Então, olha o tanto que é interessante que a plataforma ela é inclusiva. Ela, o que ela te entrega é o produto final, mas você não precisa se preocupar com a parte técnica. Você pode se preocupar em investir os seus esforços na parte de regra de negócio, que é onde é o importante, é o core business ali de tudo. Então, OutSystems vai encapsular toda essa complexidade e organizar. Eu não preciso de me preocupar com servidor de base de dados, com conexão de base de dados, com o front-end, se vai estar em JavaScript 5, JavaScript 8, sei lá, qual que vai ser a técnica para conexão dessa base de dados com a parte de front, não precisa. Eu tenho que fazer integração isso com o sistema externo. Nossa, eu vou ter que conversar com a outra equipe, vou ter que ver, fazer teste, ver como é que eu vou sincronizar essas informações. Com OutSystems, isso é descomplicado, digamos assim. Se tem uma forma descomplicada de fazer, é a forma que a gente trabalha com OutSystems. Legal. Só estou preocupado, só para a gente também não estender muito aqui para o teu horário aí. Então, o Caixilha entrou em outubro, novembro ainda teve uns módulos a mais. Quando é que surgiu daí Portugal? Daí, tipo, como é que foi daí ida para Portugal? Que é uma coisa que o pessoal tem curiosidade aqui, mas eu quero reforçar. Gente, nessas semanas, como a gente fala muito de Portugal, que é um desejo comum das pessoas, porque é uma opção de imigrar, por exemplo, sem você ter que ter o inglês, né? Enfim, mas tem muita oportunidade no Brasil também. Mas é um tema recorrente a questão de Portugal, porque lá é o ninho da plataforma, lá que nasceu, ela é de lá. Então é natural que tenha mais oportunidades lá, mas no Brasil também está extremamente aquecido. E eu, por exemplo, que comecei a minha empresa em 2015, né, sozinho, como aquele lobo solitário, hoje nós já estamos aí perto de 25, 26 pessoas e continuamos contratando, tá? E aí, eu queria, só para deixar claro que tem oportunidade Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Espanha, agora Latinoamérica, aqui está começando o Chile também, Uruguai, Paraguai, então tem bastante coisa mesmo, tá? Mas Caxiro, no caso, Caxiro, a paixão dele foi Portugal, e aí quando é que fez o clique ali de uma primeira oportunidade para Portugal? Conta um pouquinho como é que foi, e aí eu queria saber, depois desse clique, tu contasse, tipo, enfim, a tua jornada daí já em Portugal, tá? Perfeito. Um pouquinho antes de fazer, eu já sabia de todo o ecossistema da OutSystems, e um pouquinho antes de eu começar a participar da Masterclass, eu já comecei a investir em contatos aqui em Portugal. Com a Masterclass, a gente foi pegando mais dicas. Então, ali para o final de novembro, começo de dezembro de 2019, eu vim aqui para Portugal, fiz algumas entrevistas antes no Brasil ainda. Foi até interessante porque, por exemplo, teve uma entrevista que eu estava em Goiânia e ela estava marcada para as 10 horas da manhã, Portugal. Só que 10 horas da manhã, Portugal, naquela época, 6 horas da manhã no Brasil. Então, o que eu digo para vocês assim, as oportunidades somos nós que criamos. Se você quer alguma coisa, impossível não é. Se você quer X objetivo, alguém já atingiu ele, você também consegue. Então, por exemplo, eu fiz 6 horas da manhã, abri o notebook aqui, aí em 5 minutos conversando com o entrevistador, ele perguntou: Ué, Caixeiro, aqui é 10 horas da manhã.
por curiosidade, aí no Brasil, que horas são? É bem cedo, né? Aí eu falei assim, olha, não é muito cedo não, é só 6 horas da manhã aqui, 6h05, na verdade. Mas está quase ficando claro aqui. Ele espantou assim. Bom, a gente foi conversando e tal. Vim aqui para Portugal, fiz algumas outras entrevistas aqui também. 2 meses depois, mais ou menos, ali de ter começado as academias, né? Alguns Exato, cursos. exato. Isso, por volta de 2 meses, 65 dias ali. E surgiu, aqui em Portugal mesmo, surgiu uma oportunidade e na empresa que eu estou a trabalhar até hoje. Então, assim, foi uma empresa que me deu a oportunidade e de lá para cá eu vi um crescimento muito grande em OutSystems e dentro da própria empresa a gente já fez alguns encontros, alguns meetups da própria empresa mesmo para mostrar a plataforma, para conversar com outros colegas sobre opiniões. A gente fez até algumas batalhas ali, por exemplo, no code, low code versus código tradicional, e a gente fez alguns debates um pouco acalorados, mas tudo tranquilo, foi interessante. E, assim, a gente tem que agradecer as oportunidades que vão surgindo para a gente e, por exemplo, investir nessas oportunidades, nesses conhecimentos que a gente vai adquirindo. E foi assim, esse trajeto. Na empresa, participando de projetos em diversas áreas Isso que eu ia te aqui. perguntar aqui, só vamos fazer um parênteses aqui, uma coisa muito importante, tá? Que a gente dá dica para qualquer área, tá? Quando a gente consegue uma oportunidade internacional, principalmente, tá? É um bicho diferente, vamos dizer. Então, assim, realmente existe uma diferença de cultura. Então, para uma empresa portuguesa trazer alguém de fora, isso acontece com muita frequência, tá? O que a gente diz, tá? Fui contratado, recebi uma proposta para trabalhar para uma empresa. Assim, faça a negociação para realmente ficar naquela empresa por algum tempo. Porque é batata, tá? Conseguiu sem ter conseguido uma primeira oportunidade com autismo já é grande. Quando você já está trabalhando em algum lugar, ou seja, depois que a noiva está casada, né? Aí não falta não falta marido, é uma coisa assim, um ditado que tem, sei lá. Então, assim, ó, tem procura antes, tá? Tem procura antes. Depois que está empregado, é ainda mais, porque assim, ó, pô, se contratar é porque alguma coisa de bom ele tem. Só que o que eu digo? Cara, começou a trabalhar com OutSystems, apostou numa empresa, a empresa estendeu a mão para ti, tá? Não fica pulando de galho em galho. Um mês está numa empresa, depois ganhou mais 500 euros, vai para uma outra, depois ganhou mais 300 euros, vai para outra. Assim, dá uma estabilizada. Principalmente para Portugal, porque português tá, é diferente, assim, a cultura é diferente, a cultura de trabalho é diferente. Então, conseguir um primeiro emprego, negocia para você olhar para aquilo e ver assim, bom, isso aqui vai me permitir começar e eu vou pelo menos poder ficar, sei lá, 6 meses, 1 ano com essa empresa aqui. Depois eu vou olhar para o mercado e vou buscar outras coisas. Óbvio, se acontecer alguma coisa de errado no meio do caminho, se a empresa não for uma empresa legal, óbvio que você vai procurar uma outra coisa. Mas não fica pulando de galho em galho. Por quê? É clássico. O Caixiro acabou de falar aqui na live. 15 contatos por mês, tá? Trabalhando com OutSystems. Ele se manteve hoje na mesma empresa. Vai trabalhar nessa mesma empresa a vida toda? Não sei, mas ele se manteve. Eles estenderam a mão para eles e ele tá devolvendo essa aposta. Porque lá no começo ele era aquele super júnior que a gente falou, que a gente cita, né? Que é um cara que já tem uma bagagem legal de programação de outra tecnologia, mas em OutSystems ele estava começando. Então, eram os primeiros passos dele. Então, batata, tá? Vai trabalhar com OutSystems, vai ser procurado, tá? Vai ser procurado mesmo. E digo mais, já vi gente brasileiro que foi para Portugal, assinou com uma empresa X, tá? Daí, e continuou com o currículo, o LinkedIn aberto. Não, manda aí para ver o que é. Manda aí que eu vou que eu estou recebendo aqui. O cara estava trabalhando 1 mês lá e continuou recebendo proposta.
Aí, um determinado dia, uma empresa de recrutamento disse assim, olha, temos um projeto aqui que você vai ganhar 500 euros a mais, você vai ganhar 600 euros a mais, você vai ganhar 400 euros a mais, tá? Só que o cliente, antes de te contratar, ele quer fazer uma entrevista, tá? E eu já vi brasileiro, e não só brasileiro, tá? A gente não tem a ver com brasileiro, já vi profissional que mal começou a trabalhar com uma empresa, ele continua lá aberto a receber proposta de outras empresas, daqui a pouco ele aceita uma entrevista, quando ele descobre a entrevista é para trabalhar no cliente onde ele já estava trabalhando por uma empresa terceirizada. Então, tipo assim, mas peraí, mas você já não está trabalhando no nosso projeto? Por que você está fazendo entrevista aqui por outra empresa? Então, assim, isso já aconteceu e não foi nenhuma nem duas vezes. Por quê? Em Portugal, o desespero é tanto para contratar profissional que, às vezes, as empresas fazem assim, ó, cara, tem duas empresas, três empresas fazendo proposta para o mesmo profissional para entrar no mesmo cliente. E daí, sim, isso é horrível, porque daí, cara, você vai se queimar assim, pô, eu achei que ele estava focado aqui no nosso projeto, né? Mas ele estava procurando aí que nem um louco emprego por outro lado, tá? Então, uma dica de ouro. Achou alguém que vai apostar em vocês, não importa se é um júnior do zero ou super júnior, né? Programador com bagagem, mas que está começando com OutSystems agora, tá? Dá um tempo para essa empresa. Retribui a aposta nela, porque depois que entrou numa primeira, tá? É imparável. Eu poderia fazer uma fila aqui de entrevistas de gente que vai dizer: Rafa, é 10 contatos por mês, é 15, é 20, é 30, é vaga para trabalhar nas Ilhas Caimã, é a vaga para trabalhar na Espanha, na Inglaterra, Singapura, enfim, dá para fazer uma fila de gente que vai ter o mesmo depoimento. Mas conseguiu primeiro, apostem nessa empresa também, tá? Exatamente, porque é uma via de mão dupla, né? A empresa, você está chegando em um país que não é o seu. A empresa não te conhece, a empresa sabe do seu trajeto pelo, pelo currículo ou pelo LinkedIn, mas ela não sabe como que é aquele profissional. Ela fez uma aposta. Então, do mesmo jeito que a empresa te ajudou, você também vai ajudar aquela empresa. Na verdade, não é só ajudar a empresa, você vai construir a sua carreira profissional. Fazer Porque uma tudo é relação, né? consequência, exatamente. A parte financeira, ela é consequência do seu bom ou não tão bom trabalho que você desempenha. Então, assim, quanto mais ético você for, quanto mais correto nas suas atitudes, você tem que pensar sempre a médio e longo prazo. É aquela história. Às vezes você dá um passo para trás para dar dois, três à frente. Ou para você caminhar de uma forma mais firme, mais rígida, onde você vai ter sustentação. Então é tudo estratégia, é tudo o jeito de você pensar a médio e longo prazo ali. Legal. A gente fala um pouco disso, né? Do passo, um passo atrás, dois na frente. Então, tem isso mesmo, a gente às vezes vê. Cara, dois mundos aqui, né? Esses salários na aula número 2 eu vou falar bastante sobre a questão de salários e tal. Esses salários, às vezes, quando a gente fala de ganhar 10 mil reais por mês, 15 mil reais como programador, tem gente que tipo fica, que não é da área, que fica tipo, nossa, que negócio maluco, né? Mas realmente, assim, tecnologia tem salários mais altos, tá? Tem que começar por algum lugar. E o programador, que já é experiente, às vezes ele tá nessa coisa aí do, cara, eu já ganho 8 mil reais por mês, né? Daí veio uma vaga para trabalhar com OutSystems por 7, né? Como se diz em Portugal, poxa, vou ter que descer de cavalo para burro, né? Vou ter que dar um passo atrás. Só que o que acontece? Cara, às vezes ele está ganhando aqueles 8 mil há 2 anos. E se ele aceitar aquela vaga de 7 mil para trabalhar com OutSystems, cara, é muito provável que daqui a 2, 3 meses, por aí, ele já ultrapassou, ele já vai conseguir, tipo, já está ultrapassar. no mínimo, tipo, com 50% a mais. Assim, E nesse nível. é um foguete decolando mesmo. No começo ali, ele vai um pouquinho devagar, mas rapidinho já atinge velocidade Mach 1, Mach 2,
e já vai quebrando outras barreiras. E, tipo assim, foguete, vai embora, Ah, né? eu Desse jeito. sei, a gente contrata aqui para a gente também, né? Então, primeiro, tá? Se alguém duvida, às vezes o pessoal fala, não tem vaga para júnior, não existe vaga para júnior. Tem sim, tá? Assim, primeiro, eu sou a principal prova de que contrata para júnior, tá? Caixiro, eu já não moro em Portugal desde 2012, 2013, 2012, eu acho. Mas o Caixiro está lá. Então, tem empresas grandes, seguradoras aí que fazem peneirão final de semana. Eles pegam assim gente que não é de programação, formam, fazem meio que uma peneira no final de semana e contratam porque não tem profissional. Estou mentindo? Não, não tá, Rafa. São as academias locais que as empresas que criam toda essa estrutura e vamos colocar aí por baixo, 90% das pessoas, no mínimo, os 90% das pessoas que fazem esses treinamentos aqui já saem contratados para trabalhar, para atuar direto em cliente. É uma coisa bem assim, com uma curva bem pequena. Então você praticamente já sai para algum contrato de trabalho, algum cliente. E assim, várias empresas fazem isso durante praticamente todo o ano. Agora, nesses primeiros 6 meses do ano, eu percebo que eu vejo mais ações desse tipo. Do meio do ano para frente, às vezes fica do mesmo tanto ou diminui um pouco, mas tem muito desses treinamentos rápidos, curtos, que é para já deixar o pessoal na esteira, no mercado de trabalho É já. meio que uma peneira, né? Então, essa procura, assim, é mesmo dessa linha, tá? Então, tem sim oportunidade para júnior, a gente já falou, e eu mesmo contrato, e eu conheço várias empresas que contratam, tem oportunidade sim para começar, porque é uma combinação de fatores, né? Às vezes uma pessoa vai entrar, prefere contratar um júnior que já trabalhou, por exemplo, na área de saúde, para um projeto para a área de saúde, do que um pleno que não conhece nada da área de saúde, que ele vai ter que conhecer todo o negócio. Então, o conhecimento que a gente tem antes, a bagagem que a gente já tem antes, tá? Vai fazer a diferença, tá? Que Exato. tipo. Pode fazer. Pode falar. Eu ia dizer, eu ia E só te perguntar que tipos de projetos, depois eu queria que você falasse, que tipos de aham, projetos você já trabalhou aí, sem falar os nomes dos clientes, tá? Para a gente não quebrar nada de perfeito. sigilo aqui. Não, tranquilo. Olha, já trabalhei em projeto da área bancária aqui, do setor de bancos, que faz muita integração com outros sistemas legados, sistemas antigos. Foi até interessante que o primeiro projeto da área, um dos primeiros que eu trabalhei na área bancária, nós fomos fazer eram várias equipes, eram 9 equipes de OutSystems, em média de uns 5 a 6 programadores OutSystems para cada equipe, fora as outras equipes externas, que eram de .NET, Java, COBOL. Foi até interessante que esse pessoal de COBOL, que geralmente são os cabeças brancas, Aham. ali no final do onboard do projeto todo, que a gente reuniu essa equipa toda no final do onboard, isso antes da pandemia, né? No comecinho da pandemia ali ainda. Aí no final desse onboard veio alguns desses outros colegas das outras equipes de cabeça branca conversar, mas espera aí, como é que é esse negócio de OutSystems? O que funciona? Eu vi que eles vieram perguntar com curiosidade, porque bagagem que eles já têm de tempo, né? Aí a gente foi conversando assim, não, olha, basicamente é isso aqui, você pode acessa o portal da OutSystems mesmo para você saber como é que funciona a integração, coisa e tal. Então foi quebrou um gelo entre tecnologias. Então a gente não se vê como inimigo um do outro. Eu vou tirar a sua vaga, coisa e tal. Não é, é integração de tecnologias. O pessoal do COBOL, da época ali, precisava da gente porque o projeto todo estava sendo repaginado e a gente precisava deles. Então, a tecnologia ali, por antiga que seja, ela não vai morrer. E a tecnologia nova, a função dela não é roubar a tecnologia antiga, é trazer recursos a mais.
Então, por exemplo, não é que OutSystems vai tirar o emprego de quem trabalha com outra tecnologia de código, que a pessoa às vezes fica meio receosa desse jeito. Não é. Você vai trazer um cinto, uma funcionalidade no cinto do Batman a mais, não é? Que até então, para mim, era uma funcionalidade opcional. Hoje em dia é a minha funcionalidade default. Eu uso essa funcionalidade para tudo, para fazer todos os truques que eu preciso ali. E o legado que eu tenho, eu utilizo quando faz sentido ali, em algum momento ou outro. Legal, então de cara já para o projeto de banco, né? Uma área. Exatamente, foi um projeto de banco, foi muito interessante porque foi esse tanto de equipe e saber lidar, controlar com isso, e veio o começo da pandemia. Eu lembro que, por exemplo, o nosso líder técnico chegou numa reunião numa sexta-feira e falou: pessoal, segunda-feira cada um nas suas casas. Quão preparada a tecnologia já estava para trabalhar no remoto, né? Quando veio esse boom aí, né? Pois é, Rafa. Aí o que que acontece? Para trabalhar com OutSystems, o que que eu preciso? Preciso de um computador que não há necessidade de ser um computador parrudo, e eu preciso de instalar o estúdio, o Service Studio, só. Eu preciso de instalar um servidor de banco, ou um servidor IS, ou Apache, ou uma biblioteca X para trabalhar com front, alguma coisa? Não. Eu instalo o estúdio ali, e, por exemplo, da onde eu estiver, eu faço a conexão com o servidor do cliente, usando o Firewall, usando VPN e tudo VPN, mais, sim. mas, por exemplo, com um conjunto só de ferramentas, eu já acesso aquele servidor e já estou fazendo publicações, já estou fazendo deploy. Uma coisa bem interessante, como a OutSystems é uma plataforma completa, ela te dá toda a jornada. O desenvolvimento, o front-end, a arquitetura do sistema, base de dados, esteira de fábrica, CI, CD, automações, gerenciamento de ambientes. Então, assim, todo dia eu estou aprendendo alguma coisinha nova em um projeto que eu estou. A gente precisa de fazer um deploy aqui, mas antes a gente faz um processo que é normalizar tudo. Mas espera aí, como que é esse processo aqui? Não, a gente tira atualiza todas as referências dos módulos aqui. Então é assim que vocês fazem. Então, todo dia a gente aprende uma coisinha. Faz esse processo agora, para mais na frente, quando for fazer o deploy, ser mais tranquilo possível. E tudo à base de clique, e a gente vai vendo a coisa visual. Então, isso que é o mais Arrasta e solta. interessante. Aí o deploy, né? Toda ela é muito visual, né? Toda ela é tipo muito nessa pegada de o deploy, né? Quando você leva de um ambiente para o outro, o BPT, a parte de desenho lá de lógica, modelagem, é sempre muito, 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 muito visual. Você vê quando um timer está a correr ali e ele, por um acaso, entra em um looping, ou você interrompe ele. Então, você tem o controle bem alto nível de todas essas informações. No entanto, você pode também fazer o controle mais apurado de tudo isso aí. Por isso que é low code, porque você ainda pode colocar um pouco de código e você pode minuciar todos os processos, todos os detalhes. Eu quero ver aqui o que realmente está acontecendo nesse módulo aqui, parte a parte, fluxo a fluxo. Eu posso investigar isso Pode aí, ir lá e depurar. de forma Legal. tranquila. E aí, Assim, a gente já está com 1 hora e pouco, 1 hora e 6 aqui, eu acho, de live, tá? Só para não estender muito também. Vários projetos, né? Continua acelerado. Não vou chover no molhado aqui, né? Falar ali da aceleração dele, de continua aí procura por mercado de trabalho, né? Depois do Caixiro, já foram outras pessoas também para Portugal, então ele foi para lá em final de 2019, 2019. isso, início de 2020, né? Depois Isso. tem um aluno meu hoje que é da mesma turma do Caixiro, está morando em Portugal. Inclusive, ele está morando na minha casa, no meu apartamento, que eu, né, com esse trabalho que a gente fez lá, a gente conseguiu constituir algum patrimônio. Então, hoje tem um aluno meu que eu descobri num dos eventos aqui, está morando lá em Portugal também. Ano passado, a gente teve também um outro aluno que foi para Portugal, que é o Luciano, super Luciano.
também da turma da turma do Caixiro. Enfim, tá? Continua sempre muito, muito, muito aquecido. Portugal é uma opção, mas eu quero que vocês saibam que não é só para ir, tá? E tu te recordas, assim, para além de Portugal, tá? Nesses teus convites aí para trabalhar fora, tá? Que outros países que você tem observado que são também bastante aquecidos, assim, de procura, o Caixiro? E eu estou perguntando para ele por quê, tá? Porque eu recebo pedidos, mas eu nem, assim, eu já estou num ponto que, tipo, quando eu recebo um pedido mesmo sendo empresário, sabendo que eu tenho uma empresa, tem gente que me pergunta se eu quero ir trabalhar na empresa dela até hoje, tá? Então, eu olho muito rápido, quando eu vejo que a primeira pergunta que eu digo, ó, eu não tenho interesse, agradeço, mas se você quiser, eu posso indicar um aluno meu, tá? E eu queria saber que outros países que você vê também bastante aquecido, batendo a tua porta aí de recrutamento. Olha, Reino Unido, Bélgica e, por exemplo, teve até um fato curioso, há um tempinho já, uma empresa do Japão entrou em contato para verificar, Porque tu porque tinhas viu pelo nome e até tinha perguntado se eu falava japonês ou se eu tinha algum documento japonês, porque, assim, precisam de profissionais para todos os lados. Eu achei interessante e pensei assim, por que que eu não aprendi japonês, né? Por que que eu não aproveitei isso tudo? Mas, assim, Estados Unidos está crescendo bastante, está bastante aquecido. E, por exemplo, algumas regiões da Ásia também estão fortes nisso aí. Então, assim, geral. Mas essa parte central da Europa, que é bastante aquecida mesmo, dos Países Baixos, aqui também Portugal, Espanha, é bem forte. Inclusive, por exemplo, um dos últimos meetups que eu participei, que eu tive a oportunidade de ir, em loco, lá na sede da OutSystems, em Linda Velha. Isso, teve alguns parceiros da Espanha que fizeram a apresentação lá, da parte mobile, bem interessante. Então, assim, tem oportunidades para todos os lados. E eu vejo que aí no Brasil está crescendo bastante toda a crescendo demanda. bastante. Que o pessoal assim está tirando aquele preconceito de tecnologia low code, porque não é simplesmente só arrastar e soltar. Depende muito de como você faz isso, porque depende da arquitetura do projeto que você faz. Então, assim, é bem interessante toda essa parte. E o mais, assim, massa que quanto mais você vai estudando, mais vai se deparando com um problema X, como é que eu resolvo isso? Mais você vai instigando aquela curiosidade de saber como é que as coisas funcionam. E você vai descobrindo coisinhas a mais. E, por exemplo, a comunidade é muito importante nisso aí, porque, por exemplo, hoje, o que eu tento fazer? Como eu recebi e até hoje recebo muita ajuda, muita dica, eu tento sempre passar para frente. Se algum colega, por mais simples que para mim seja uma dúvida dele, mas para ele é importante isso aí. Vou, assim, contar um caso que aconteceu aqui em relação à comunidade, bem interessante. Ainda estava no Brasil, comecei a participar de alguns grupos do WhatsApp, do Telegram, e um colega que já estava aqui, brasileiro, me dando dica, né, falando para mim como é que funciona tal. Aí, chego cá em Portugal, estou num projeto tal, e vai ter um meetup da OutSystems hoje. Você vai de quê, Caixiro? Eu vou de autocarro, ônibus, né? Que é o ônibus Aí, em Portugal. aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu tô de carro aqui, a gente vai. E ali, a gente gasta uns 40 minutos para ir lá, é tranquilo. Aí foram outros colegas. Aí na recepção, lá da OutSystems, tem que dar o seu nome, né? E para que você veio? Não, eu sou o Caixiro. Aí esse colega meu olhou para mim assim, então é você que estava lá no Brasil? Né? Então, assim, a pessoa que eu estava no Brasil, a pessoa estava me dando dica. E eu cheguei aqui, estou trabalhando em um projeto, e essa pessoa tá do mesmo jeito. O mundo é tão pequeno, né? Que acontece essa coincidência da gente só realmente cair a ficha quando a gente estava lá e perguntaram, qual que é seu nome? Para que você veio? Eu vim pro Meetup.
Aí eu perguntei, eu sei que estava me ajudando, né, naquelas dúvidas que eu estava tendo aqui. Então, assim, é amizade até hoje. De vez em quando a gente sai para ir em algum restaurante aqui. Então, assim, é esse lance da comunidade que é muito interessante, que é massa. E as conexões, né? Eu vou pegar o gancho do caos aí do Caixiro, tá? Sem abrir o nome do cliente aqui, mas para falar de um outro caos nosso, que eu, na hora eu desliguei, eu mandei um WhatsApp para ele assim, gente, o que é isso? Assim, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Que foi assim, a gente era um cliente novo de OutSystems, tá? Então a gente está falando de uma das maiores empresas do Brasil, tá? Na área de laticínios, que resolveu apostar em OutSystems no ano passado. Empresa gigantesca, bilhões de faturamento, tá? Então, é empresa grande que usa, assim, é negócio sério, tá? E aí, nós estávamos numa daquelas reuniões iniciais, ainda apresentando a plataforma e demonstração, e daí entra lá um senhor, na qual eu não vi a face dele, não vi o rosto dele, na qual, e depois da demonstração, tal, ó, acho que você, né, terminou, aí esse senhor fala assim, não, legal, Rafael, agora nós vamos daquele jeito, né, ainda com o pé atrás, né, aquele pezão assim atrás, não, Rafael, mas a gente vai ver aqui, avaliar com a time de arquitetos e tal, e parari, parará, parará, mas eu já tenho assim uma pré-impressão da boa da plataforma, porque eu tenho um sobrinho meu que foi para Portugal, está muito bem lá em Portugal trabalhando com OutSystems, né? Daí eu assim, mas que é isso assim, não, sobrinho dele deu, assim, eu ia fechar aquela call e a reunião e não ia falar nada. Daí eu, sabe aquela coisa assim de pergunta, quem que é? Quem que é? Eu fiquei curioso. Assim, mas olha lá, quem que é esse teu sobrinho aí? Porque eu tenho lá as academias, a gente forma muita gente que vai lá para Portugal e tal. Quem que é o teu sobrinho? Ele falou assim, Kaishiro Fukuda. Eu disse, não, você só pode estar brincando comigo. Daí eu falei assim, você vai pedir opinião para ele se a empresa de vocês deve adotar OutSystems? Então, se for assim, eu vou facilitar a tua vida. Eu vou mandar o contrato, já você assina. Porque se depender da opinião dele, tá, a coisa já está feita. E a gente se conheceu, então, era o tio do Kaishiro, estava na call, me corrija se eu estiver errado, Kaishiro, foi ele que te ajudou, ensinou a base de .NET, foi uma coisa mais ou menos assim, né? Exatamente, nós começamos com Delphi, O finado Delphi, né? Delphi ainda. Então, aprendi de programação, o que eu sei, assim, o principal aprendi com ele, com experiência em tudo. E aí encontrei lá na call ele assim, não, tal, e aí eu quero também, e aí, mas eu acho que tem bastante chances de entrar aqui, porque tem um sobrinho meu que se mudou para Portugal, tá falando muito bem, tá gostando muito de trabalhar com isso. E aí daí quando ele falou que era o Caixira, você para tudo. E daí era uma call assim, né? Isso é mesmo tipo de ligação de OutSystems. Eu acho que a gente atrai, né? A tecnologia atrai assim um tipo de empresa, pessoa com uma vibe diferente. E estava o diretor de tecnologia, o gerente de tecnologia, tá, de uma empresa bilionária lá, e daí todo mundo começou a rir, porque eles diziam assim, esse cara ficou louco, o que ele está rindo ali? Daí eu disse, não, eu conheço o Caixiro, é aluno de uma das nossas turmas, das nossas academias, e com certeza ele vai falar bem da plataforma, não porque ele gosta de mim ou porque XYZ, porque ele trabalha, ele apostou nisso, trabalha no dia a dia com ela e gosta da plataforma. E ele era o programador tela preta, o programador high code, como a gente chama, né? Exatamente. Então, muito assim, muito, muito pequeno. Então, essas conexões, né? Assim, depois que entrou ali no mundo, você começa a ter essa comunidade, assim, isso é muito legal. Quando que eu ia imaginar, né? Que era o tio dele lá. E dito e feito, eles assinaram um contrato, começou a trabalhar com OutSystems, a gente já botou profissional nosso lá terceirizado, está lá num super projeto até hoje, né? E, inclusive, eles nos pediram indicação, a gente indicou até alunos para eles contratarem diretamente. Então, por quê? Realmente, assim, um negócio maluco, um negócio ferve, né? Então, muito, muito legal, assim, essa coisa desse mundo OutSystems, o quão próximo é, e que, cara, uma vez que você, tipo, diz, eu vou apostar, eu vou botar energia nisso daqui,
só fica assim, só não consegue quem, cara, fica. Deixa quem não foca. Eu diria quem não foca. Tá? Eu dou uma dica para vocês assim: é só seguir o evento do Rafa. Degustem, se permitam, pelo menos ter a curiosidade de ver como é que funciona. Ou então, assim, invistam o tempinho de vocês ali, em vez de ver, igual eu estava vendo o vídeo no YouTube e o Rafa interrompendo, vejam, participem das aulas dessas iniciais só para vocês verem como é que funciona. Aí, depois disso, vocês decidem. Mas, por exemplo, foi uma aposta e um investimento que eu fiz que, por exemplo, não tem como comparar com qualquer outra coisa. Foi investimento certeiro mesmo, digamos assim. Eu não vou para Portugal já há algum tempo, porque também veio a pandemia, né? Eu ainda tenho que buscar umas coisas lá no meu depósito do apartamento, que a gente tem. Em Portugal se chama arrecadação. É Arrecadação. muito comum os apartamentos terem uma salinha para você guardar coisas, tipo mala, coisa que você não usa. E ainda tenho coisas para buscar lá na minha arrecadação. Eu fui descobrir que a arrecadação era isso, um off-topic aqui, né? Aham. Há uns 6 meses atrás. Aí o pessoal falava arrecadação. Eu pensei, mas será que é algum lugar para pagar imposto, para arrecadar? Mas eu não estou devendo nada. O que eu tenho que colocar na arrecadação? Eu ainda Nada tenho a que ir ver lá, isso aí. eu ainda tenho que ir lá buscar algumas coisas, então eu tô fora de Portugal já há algum tempo, mas tudo que a gente traz, a gente procura falar com os alunos, com profissionais, com consultorias de lá, para trazer uma visão mais fresca para vocês, tá? Uma outra coisa muito comum também, já em Portugal, é que quando as pessoas falam que vêm através do Rafa Auto Systems, já tem meio que um mérito, um crédito, né? Porque é muito conhecido, né? Na segunda-feira, quando o pessoal fez a aula 1, a gente já avisa, olha, realmente são dezenas, centenas de ambientes sendo criados, então a OutSystems está lá monitorando, eles já sabem das nossas iniciativas. E hoje, quando as pessoas sabem que vem das nossas iniciativas, o recrutador já, tipo assim, já liga opa, peraí, cara, se o Rafa tocou nessa pessoa, se ele conquistou essa pessoa, porque ele despertou o bichinho de OutSystems nela e essa é uma pessoa que eu tenho que entrevistar. Então, hoje, tá, já tem muita gente que reporta e relata que dizer que está conectado a uma iniciativa do Rafa OutSystems, tá? Já é meio que, cara, assim, você já entra com o pé direito, já entra em vantagem face a pessoas que às vezes até passam por treinamentos oficiais da OutSystems, tá? Que hoje um treinamento oficial da OutSystems é uma semana, são 40 horas, né? E saiu dali, acabou, tchau, né? Então a gente tem, né, bases de formação assim muito mais densas e muito mais detalhadas, vamos dizer, né? Teve um projeto que eu participei aqui, Rafa, que o nosso gestor do projeto, ele chegou em mim e falou assim, um português, falou assim, Caxira, você não tem ninguém para indicar aqui não? Porque a gente está precisando demais, tá precisando de muito. Conversa com o Rafa lá. Aí eu falei assim, Rafa, você conhece o Rafa? Aí falou assim, mas quem não conhece o Rafa? O Rafa tem alguns para indicar, vê com ele lá, alguma coisa assim, e passa para a gente. Porque, assim, a procura do profissional, ela é grande. A procura em geral para todas essas tecnologias. Como a gente trabalha mais nessa parte de OutSystems, a gente se depara mais com esse mundo, com essas oportunidades. E eu digo para vocês assim, não faltam. Uma vez que você está dentro já, que você já consegue uma oportunidade ali, dificilmente às vezes você vai instigar a curiosidade para outra coisa, porque a demanda é considerável, é interessante, falta profissionais, e principalmente profissionais que fazem a diferença, que pensam um pouco fora da caixa mesmo. E esse fora da caixa é realmente entender o projeto, entender a filosofia de trabalho da empresa, saber lidar com a parte de trabalho em relação a colegas de trabalho, a você trabalhar em equipe, que é o importante aqui. Por exemplo, nos projetos que eu participei, muitos desenvolvedores em OutSystems, a gente conversava direto com os analistas de negócio para passar os requisitos para a gente.
Então, assim, é multidisciplinar. Você trabalha em várias áreas. E, por exemplo, para OutSystems, não precisa só de você desenvolver. Você pode ser o gestor da fábrica do cliente, da parte de DevOps, que mexe com outras coisas que eu pessoalmente quero estudar bastante, porque é bem interessante em saber como é que funciona, como é que você vai gerir essas equipes que enxergam só tais projetos, e outras equipes enxergam outras. Então, assim, é um mundo bem amplo, bem com bastante ferramentas ali, Mas essa tudo parte de começa, OutSystems. tudo começa pelo que a galera está começando aqui, né? Cria um ambiente de Exatamente. estudos, cria os primeiros CRUDs, depois é um passo, você vai aprendendo, é meio que você vai Step by aprendendo step. step by step, passo a passo mesmo, né? Exatamente. Até mesmo para você se deparar bem do que você está fazendo ali, para você entender realmente o que você está fazendo. O que você deixaria aí de sugestão, né? De palavras, últimas palavras aí, para a galera que de repente ainda está indeciso em relação a apostar em OutSystems? Perfeito. Algumas coisas para vocês refletirem bem rápido. Existem só dois momentos para a gente aprender uma tecnologia nova, para a gente investir em conhecimento e para essa oportunidade de OutSystems. Só existe dois momentos: o ano passado e agora. Ano passado a gente não volta no tempo mais, por enquanto. E eu acho bem difícil, fisicamente é meio complicado. Então, só restou agora. Então, esses dois momentos. Tem a oportunidade agora, tem a chance da gente organizar isso. Então, assim, invistam no que está acontecendo agora. Outra coisa, se você, o que a gente já até falou, se você quer ser localizado, deixe rastros, deixe pegadas, deixe indícios que você passou por ali. É o quê? Participando desse evento do Rafa da semana. Publiquem as coisas que vocês forem fazendo, coloquem post no LinkedIn, devidamente, por exemplo, Marca marcando hashtag hashtag, OutSystems e hashtag, @OutSystems. exatamente, hashtag Rafa, não interrompa meus vídeos mais no YouTube. Então, assim, você tem que deixar essas informações para as pessoas perceberem que você existe. Não adianta nada você, por exemplo, saber essa tecnologia, saber ser o craque nela. Só que você tem que mostrar que você sabe isso aí. Então, nada mais é que interagindo com a comunidade. E outra coisa, a gente troca informação. Então, assim, uma das formas mais rápidas hoje, feedback mais curto pelo LinkedIn. Então, a gente adiciona colegas, vocês podem adicionar. Às vezes eu posso demorar um pouco para responder, mas a gente sempre tenta responder o mais breve possível. Eu já tenho essa dificuldade, eu nem imagino o Rafa, porque ele não deve nem dormir. Eu acho que às vezes só toma energético, dorme ali umas 2, 3 horas por dia, por noite, É e uma vai o loucura. resto. É corrido mesmo. Mas assim, pessoal, a gente fazer contato, fazer network e aproveitar essas oportunidades. Ter a mente aberta para receber essas novas tecnologias e no final dessa semana vocês podem analisar e verificar, não, é para mim isso aí, eu quero, ou então, não, eu não curti muito, eu não concordei com algumas coisas, tranquilo, mas é uma coisa a mais que você vai perceber, que você vai entender. E às vezes até, por exemplo, às vezes você não vai ser importante nesse momento, mas para um colega ou para o seu supervisor, você pode mostrar essa tecnologia que pode mudar o contexto daquele lugar que você está ali. Isso é muito legal às vezes, né? Tem gente que participa aqui e, tipo, tá numa empresa que aí, né, pô, a gente tá tudo muito lento aqui, muito devagar, queria ser a pessoa, o protagonista dessa coisa, eu queria ser eu a trazer a tecnologia, né? Então também fica essa Exato. dica aí, né? Como a gente já viu acontecer em outros eventos, pô, um programador de uma empresa tal conheceu a plataforma e disse assim, cara, eu vou me destacar lá com o meu gerente porque eu vou levar isso aqui e eu vou sair na frente. Hoje o cara é o evangelizador de OutSystems lá dentro do cliente, né? Então, isso também é muito legal. Seja esse viés, né, de quem está aqui para utilizar ela para projeto pessoal, para fazer freelancer ali com a Personal, tá? Seja para quem quer trabalhar para uma outra empresa, você pode ser o protagonista disso, às vezes, de levar essa novidade, porque tem muita gente que não conhece ainda. E por incrível que pareça, tem muita gente que não conhece ainda, mesmo em Portugal, sendo ela de lá.
É Exatamente. muito frequente, é muito frequente. Então, você pode ser o Exatamente. protagonista disso daqui. Exato. Tentem sempre começar pela forma mais simples. Em outra tecnologia eu fazia de uma forma. Como é que eu faço isso aqui em OutSystems? Você constrói, faz e utiliza e mostra ali para o seu supervisor, para o seu colega de trabalho. Olha, como é que é tão fácil de fazer isso? Uma aplicação mobile aqui para chat, para conversa. Faça um chatzinho interno de conversa para o seu grupo de trabalho, para você ver que isso aí, pequenas iniciativas vão te dar pontos a mais ali no seu perfil local ali. E no mais, é só agradecer ao Rafa, esse cara meio doido de cabelo, meio enrolado aí, que fica interrompendo os vídeos da gente. Mas hoje eu sei que todas aquelas vezes que o Rafa me interrompeu nos vídeos, hoje é por uma coisa muito boa, muito melhor do que isso. E Beleza. só agradecer mesmo. Só agradecer, pessoal. Obrigado. Eu sou chorão pra caramba. Se o Caixinha continuar falando, daqui a pouco eu vou começar a chorar. Obrigado, Caixinha. A gente ajudou. Quem foi o principal, na verdade, foi o Caixiro, que abriu a cabeça para a mudança, tá? A gente só meio que deu as ferramentas, só deu os meios, mas a iniciativa principal foi dele, tá? Então, também queria agradecer você por ter apostado na plataforma. Parabéns pelo teu trajeto. Já falei uma vez e vou repetir quantas vezes for necessário. O Caixiro é um cara para virar um MVP da plataforma um dia, um daqueles profissionais reconhecidos como Most Valuable Professional. E eu tenho propriedade para dizer isso porque esse cara não conhecia a plataforma e hoje ele respira isso. Ele ao invés de ficar dando desculpa porque não sabe tal coisa, ele vai lá, estuda, vai atrás, procura se informar, procura se atualizar para poder ser o cara que faz a diferença. Então, Caixiro com certeza é uma das pessoas aí que tem um belo futuro pela frente. Parabéns pelo que você já construiu, de sair aqui do Brasil e para Portugal. E, pelo menos pelas fotos que eu vejo, você está sempre super feliz, passeando e curtindo, e bebendo o teu vinho e comendo os peixes, Pastel o de nata, choco, pastel de peixe, nata. bacalhau. Cara, que bom que você está indo num trajeto legal. Foi uma das pessoas que a gente já transformou, tá? Então, tá no caminho certo. Eu postei isso há 16 anos atrás. Quem está assistindo aqui agora, acreditem, tá? Quanto antes vocês começarem, mais rápido vocês vão alcançar os resultados que vocês querem, tá bom? Podem apostar, pessoal. E o mais importante apostem em pessoas que já têm o conhecimento e que já têm estrada disso aí. E o Rafa é uma das pessoas que eu conheço que tem mais estrada disso aí, sabe a parte ali do front mesmo, do front de batalha, do da trincheira, né? pelotão de infantaria, é quem está ali de frente mesmo. Então, esse conhecimento que ele traz para a gente, pessoal, é o conhecimento do mercado, é o conhecimento do que acontece mesmo no cliente, na reunião com o cliente, no desenvolvimento com o cliente. Então, se você se cercar de pessoas desse jeito, você tem chance de evoluir mais de forma consistente. E é isso aí, eu não sou muito bom com essas palavras, esses Beleza. Não, momentos, mas é assim. a gente, como eu falei, Assim. essas lives são super naturais mesmo, tá? A gente traz, não combina nada, né? Assim, todas as nossas iniciativas são assim, tá? A gente quer que vocês vejam, comprovem, tá? Por si só. Então, e o segredo para isso é botar a mão na massa essa semana e experimentar, porque o que a gente dá na semana de conteúdo aqui, tá? A energia que a gente coloca para responder perguntas, para dar feedback, por aí vai, isso aqui com certeza já poderia ser um curso pago. E a gente dá isso gratuito para vocês, justamente para ser a porta de entrada para vocês conhecerem a plataforma e o poder dela. Então, tudo que está sendo apresentado aqui é sempre muito legítimo, com prova, mostrando por A mais B. Mas quem faz a diferença é quem está assistindo, quem está acompanhando, tá bom? Vou fechar aqui. Obrigado, Caixiro. Obrigado, galera, que participou aqui. Tchau, tchau. Valeu, Rafa. Valeu, pessoal. Obrigado. Até logo. Fiquem bem.